sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Algo marcante na vida de São Paulo foi o fato dele ter sido alcançado e chamado pelo próprio Senhor quando Jesus já havia ressuscitado. E por isso, alguns autores o chamam de 13º apóstolo, como dizíamos. Paulo se sentia um verdadeiro apóstolo, embora não tenha conhecido Jesus na sua passagem pela terra, mas foi chamado por Jesus ressuscitado. E quem era Paulo? Podemos recordar quem era Saulo. Antes da conversão, Paulo era Saulo, um judeu da cidade de Tarso, no Oriente Médio, que possuía a cidadania romana, era um homem culto, dominando diversas línguas, o grego que se falava na região, o koiné, o latim, o hebraico, o aramaico. Antes da sua conversão ao cristianismo, era um ardoroso fariseu, um cumpridor da lei. Provavelmente se preparava para se tornar um rabino. E desde pequeno foi morar em Jerusalém, onde se instruiu aos pés do famoso rabino Gamaliel, em toda observância da lei mosaica, e se tornou um observante rigoroso, intransigente das leis de Deus. E aconteceu algo que mudou a vida de Saulo. É conhecer a comunidade dos que se professavam discípulos de Jesus. Ele vai tendo notícia dessa nova fé, de um novo caminho que surgia e que o centro não estava mais na lei de Deus. Imaginem só, ele deveria pensar, se a lei é o principal, porque era assim mesmo no Antigo Testamento. A lei dada por Deus a Moisés, mas não era o principal, mas sim a pessoa de Jesus Cristo, que segundo eles havia sido crucificado e ressuscitado. E como um judeu zeloso, ele considerava essa mensagem inaceitável, aliás, escandalosa, e sentiu no dever de defender, na sua concepção na época, a pureza da fé judaica. E em Jerusalém, Saulo começa a perseguir à morte a nova doutrina que surgia, pensando que ela ameaçava a fé no Deus verdadeiro e pervertia muitos judeus. Assim ele via. E era completamente reto, e saiu prendendo e metendo no cárcere homens e mulheres, discípulos de Jesus Cristo. E quando foram perseguidos em Jerusalém, os cristãos se espalharam, fugiram da perseguição. Aí Saulo se apresenta aos príncipes dos sacerdotes pedindo cartas para as sinagogas de Damasco, para perseguir os cristãos lá, a fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que se achassem em Damasco seguindo essa doutrina. E foi precisamente a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, por volta dos anos 30, que Saulo foi alcançado por Cristo e se converteu ao cristianismo. Vale a pena a gente recordar, conhecemos bem a cena, né? Estando a caminho de Damasco, próximo à cidade, pelo meio-dia, de repente, se como a forte luz do céu, Saulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagine, né? Aquela luz tão forte, ele sabia que era Deus que estava atrás daquela luz. E ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E Saulo, assustado, replicou: Quem és tu, Senhor? E a voz lhe disse: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Podemos imaginar a reação de Saulo nesse momento? O choque que deve ter sido para ele. Ele só queria defender a fé no verdadeiro Deus. E o que ele está fazendo? O contrário. Ele está perseguindo a Deus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque ao perseguir os cristãos, perseguia o próprio Cristo. E trêmulo, o Atos dos Apóstolos diz assim, trêmulo, atônito, Saulo disse: Senhor, o que queres que eu faça? É como ele fala assim, estou vendo tudo errado, né? Senhor, o que eu faço agora? O que queres que eu faça? E respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Nós conhecemos bem a cena, né? Que Deus envia Ananias, que tem uma visão sobre Saulo. Saulo tem uma visão sobre Ananias, que ia impor a mão sobre ele para ele recuperar a vista. E quando Ananias chega na casa onde Saulo está, diz: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E no mesmo instante caíram dos seus olhos como umas escamas, e recuperou imediatamente a vista. Ananias, nesse momento, profetizou: o Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesses a sua vontade, visses o justo, Jesus, né? E ouviste a palavra da sua boca, pois lhe serás diante de todos os homens testemunhas das coisas que tens visto e ouvido. E que reviravolta na vida de Saulo. E que depois ele começa a pregar a Cristo. Embora os primeiros cristãos ficaram assustados, não acreditavam muito na conversão dele, né? Ele perseguia, de repente, a começar a falar e pregar a Cristo. O que nós podemos observar nessa conversão de Saulo para Paulo, que muda o nome? O Papa Emérito Bento XVI fazia um comentário a esse respeito. A verdade que havia experimentado no encontro com o ressuscitado bem merecia para ele a luta, a perseguição, o sofrimento. Mas o que mais motivava, no mais profundo do seu ser, era o fato de ser amado por Jesus Cristo e o desejo de transmitir aos outros esse amor. Paulo era um homem capaz de amar, e todo o seu agir e sofrer só se explica a partir desse centro. Qual é o centro? O encontro com Cristo. Não entende a vida de Saulo. E que o Saulo vai fazer, Paulo vai fazer, né? Vai transmitir esse amor. E vai escrever aos Gálatas, a várias comunidades que ele foi fundando, né? Aos Gálatas ele vai escrever: não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Uma frase fortíssima: não sou eu quem vivo mais, é Cristo. Aos Filipenses escreveu: para mim, viver é Cristo e morrer, lucro. Porque encontrar com Cristo, quando vai morrer, vai encontrar com Cristo. Então, para mim é lucro morrer. Tudo que para mim eram vantagens, como um fariseu, né, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Outras vezes, São Paulo anima os cristãos a tornar também Cristo a sua vida. Aos Romanos ele disse: considerai mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Aos Romanos também diz: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos, porque dele somos. Então, é impressionante. Paulo era um homem totalmente apaixonado por Cristo. Basta ver a forma como ele fala, porque ele teve uma experiência vital, um encontro pessoal com Cristo. Ele chega a dizer aos Filipenses: eu fui conquistado por Jesus Cristo.
Jesus Cristo derrubou no caminho de Damasco, se apresentou a ele e dizia: eu sou Jesus a quem tu persegues. E esse encontro pessoal, eu queria focar nessa palavra, pessoal, que talvez é o que nós precisemos na nossa vida. E Saulo via a vida de Cristo como algo pessoal. Veja o que ele escreveu: minha vida presente na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele podia ter escrito, em outros textos ele escreve que Jesus deu a vida por todos nós, né? Mas nesse texto ele fala claramente: ele me amou e se entregou por mim. Será que não é isso que ainda está faltando na nossa vida cristã? Essa visão de Cristo como algo pessoal. Entender que Jesus passou na nossa vida e nos disse: eu sou Jesus e venho atrás de você, eu te escolhi, né? Eu te amei. Saulo via essa vinda de Cristo atrás dele, quando ele era um perseguidor, como uma prova do amor de Deus por ele, que não deixou ele no erro, não deixou ele fazer mais barbaridade do que já estava fazendo, que o recuperou, que o levantou, né? Esse é o amor que Deus tem por mim. E através da humanidade santíssima, sempre podemos contemplar o amor de Deus por nós. São José Maria falava muito que nós tínhamos que ser contemplativos. E o que é ser contemplativos? Ver a Deus. E ver como algo pessoal. Quando o Papa João Paulo II disse que a sua oração predileta era o terço, dizia: porque é uma oração contemplativa. Porque eu posso ver Jesus com Maria. Então, contemplar isso. Eu vou olhar para a vida de Cristo, né? E vou tirar lições para a minha vida. E vou ver aquilo como algo pessoal. Então, eu vejo como algo pessoal. Jesus nasce em Belém. A gente lê no Evangelho o nascimento do Filho de Deus em Belém. Contemplamos o mistério do texto. Mas como algo pessoal, que Deus se coloca nos nossos braços e se faz menino e pede carinho e pede proteção. São José Maria via assim. Nós sabemos pelo livro de Santo Rosário, que ele diz, em determinado momento, ele entra na cena como escravozinho de José, né? Fala: sou o escravozinho de José. Que bom é José. Trata-me como um pai a seu filho. Até perdoa se eu tomo o menino nos braços e fico horas e horas dizendo coisas doces e ardentes. Me embalo e canto para ele, lhe chamo amor, meu Deus, meu rei, meu único, meu tudo. Que lindo é o menino. Isso é ser contemplativo, né? Ele entrou na cena, pegou o menino e ficou ninando o menino, né? Jesus nasceu para ele também. Jesus que trabalha em Nazaré, na oficina de José. Eu vejo que como algo que Jesus quer que eu trabalhe com ele, como trabalhou com José. Que meu trabalho pode ser oração como oração de Cristo. Que eu posso redimir as almas também trabalhando, como Cristo redimia, não só morrendo na cruz, mas também quando ele trabalhava e dava o sangue no trabalho. A paixão e morte de Cristo, as 3 quedas de Cristo no caminho do Calvário, que se levanta. Jesus não se cansa de se levantar para que nós nos levantemos, para que não fiquemos afundados. Eu vejo como algo pessoal, eu vejo uma mensagem de Deus através dessas cenas da vida de Cristo. Na ressurreição, que Jesus está nos declarando que está vivo. E pede que o tenhamos sempre muito vivo na nossa vida. Há um texto de São José Maria, numa carta que ele escreveu sobre o trabalho com jovens, que ele faz um comentário muito forte. Ele diz assim: lástima. Eu não trouxe o texto aqui, mas vive os sacramentos, rezam, mas com as suas vidas parece que estão dizendo que Cristo está morto, que Cristo está vivo. Não vê Cristo como alguém que está vivo. Uma vez numa tertúlia, né, conhecida essa cena, a gente pode até achar em algum... buscar, né, essa cena, que é um judeu que numa tertúlia, no encontro com São José Maria, um judeu barbudão assim,
se levanta e diz: Padre, eu sou judeu. Santa Maria diz na hora: pois saiba que meus dois grandes amores também são judeus, né? Jesus Cristo e Maria Santíssima, a sua Mãe Santíssima. Eu digo que estão, não que foram, porque eles estão vivos. Agora faça a tua pergunta. Aí o judeu diz: Padre, o senhor já respondeu a minha pergunta. Depois desse amor, né? E estão vivos, né? E estão vivos mesmo, né? Mas eu vejo assim, não podemos afastar do amor pessoal de Jesus Cristo por nós, porque senão a nossa vida acabaria se perdendo o seu sentido mais profundo. Nos enfraqueceríamos espiritualmente. É o amor de Deus que nos sustenta na nossa vida espiritual. E eu tenho que ver assim, porque, né, que Ele me amou e se entregou por mim, que é algo pessoal, de tal forma que eu quero reproduzir, como dizia São Paulo, os sentimentos de Cristo. Podemos dizer que Paulo é o primeiro teólogo, ele já faz uma certa teologia sobre a vida de Cristo. E ele tem um conceito da imitação de Cristo. Tem um livro que chama Imitação de Cristo, mas esse conceito de imitar a Cristo é de São Paulo. Nós devemos reproduzir na nossa vida a vida de Cristo. E reproduzir os mesmos sentimentos, ele vai dizer. Então eu tenho que conhecer a Cristo para reproduzir os seus sentimentos. Eu quero ser como Ele. Às vezes Paulo fala que nós temos que reproduzir as etapas da vida de Cristo. Sofrer com Cristo, morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo. Que temos que passar por essas etapas na nossa vida. Então, reproduzir a vida de Cristo. São José Maria Escrivá, ele, no início da obra, acho que a obra nem tinha nome ainda, né? Ele dava como presentes para os jovens, às vezes evangelhos, às vezes livros da paixão do Senhor. E ele colocava, não sei se pode dizer uma dedicatória, porque o livro não era dele, né? Mas uma frase: que busques a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo. Esse é o resumo da nossa vida cristã: que busques a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo. A gente podia acrescentar, né? São Paulo acrescentaria talvez, que identifiques com Cristo, que sejas outro Cristo. São José Maria vai dizer em outros momentos: ser outro Cristo, o próprio Cristo. O que nós podemos aprender desse encontro de Saulo, que se transforma em Paulo, ao encontrar-se com Cristo? O encontro com Cristo normalmente é a ocasião de uma conversão, de uma abertura a Deus, de uma mudança de coração. No nosso encontro pessoal com Cristo, devemos dizer-lhe muitas vezes: Senhor, há algo na minha vida que não te agrada? Me diga. Como Saulo, né? Senhor, o que queres que eu faça? O que não está bem? O que eu preciso fazer? Algo que me afasta de ti, me afasta disso. Algo que no meu dia ou na minha vida não é próprio da vida de um cristão. Senhor, me dê uma sincera contrição, dor dos meus pecados, que me leve a reagir, a mudar. Ilumina a minha vida, como iluminou a vida de Paulo, né? Paulo foi iluminado por uma grande luz. Envia a tua luz, envia a tua verdade. São José Maria assim pedia: Senhor, aqui me tens. Senhor, dai-me luz. Senhor, que eu veja. Senhor, eu quero, limpa-me. Faz-me um bom instrumento teu. E que eu me entregue a ti com um compromisso de amor. Essa frase: Senhor, que eu veja. E São José Maria dizia, né, que olhando para a vida de Saulo, a gente devia se animar muito, né, porque a conversão que ele teve, né, ele escreveu no Ponto Caminho, vocês podem ler: ânimo, tu podes, não vês o que fez a graça de Deus com aquele Paulo perseguidor, odiento e pertinaz? Se Paulo, do jeito que ele era, Deus o converteu, então para a gente, né, fichinha, vamos dizer assim, perto da conversão de Paulo. E Paulo tinha muito claro que
tudo tinha sido por graça de Deus. Ele, Jesus, por pura graça, apareceu a mim. Eu não merecia, né? Mas ele apareceu a mim. Ele dizia, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça que ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos os apóstolos, né? Mas não eu. Ele era humilde, né? Não fui eu, mas a graça de Deus que está comigo. Nós temos também a graça sempre, uma nova conversão, devemos nos comprometer a mudar, né? E Deus está comigo, sabendo que não somos nós, mas Deus que atua em nós. Em Suco, no livro Suco, no ponto 814, São José Maria escreve: pede a Jesus que te conceda um amor qual fogueira de purificação, onde a tua pobre carne, o teu pobre coração se consuma, limpando-se de todas as misérias terrenas, e vazio de ti mesmo se cumule dele. Pede-lhe que te conceda uma aversão radical ao que é mundano, que só o amor te sustente. É uma oração nesse ponto, né? Uma oração belíssima. E ter esse desejo, né, de que só o amor de Deus nos sustente. São José Maria, né, e às vezes falavam que ele estava louco, né? Umas pessoas inventavam calúnias sobre ele e tal. E aqui no Brasil, um jovem perguntou, padre, por que falavam que o senhor está louco? Aí ele disse, você nunca viu um louco? Olha para mim, né, dizia São José Maria. Estou louco, perdido de amor por Cristo, ele dizia, né? Sou louco mesmo, né? Então, e São José Maria indicava o caminho para a gente se apaixonar pela humanidade santíssima de Cristo. Eu vou ler aqui. Tende de enamorar-vos da humanidade santíssima de Jesus Cristo. Mas para chegar a essa oração afetiva, convém passar primeiro pela meditação, lendo o Evangelho, outro texto que vos ajude a fechar os olhos e com a imaginação e entendimento entrar com os apóstolos na vida do nosso Senhor. Conseguireis assim muito proveito. E quando estiverdes diante do nosso Redentor, dizei-lhe, adoro-te, Senhor, peço-te perdão, limpa-me, purifica, acende-me, ensina-me a amar. E ele faz um comentário para as pessoas da obra. Se não vivêssemos assim, o que seria de nós? Se nós não aprofundássemos na vida de Cristo e entrássemos, o que seria de nós? Filho, estou tentando encaminhar-vos pelo caminho que vós podeis seguir. O que aconselho, repito, é muita leitura dos Santos Evangelhos que vos permita conhecer Jesus Cristo, tratá-lo e enamorar-vos da sua humanidade santíssima, vivendo com ele como viveram Maria e José, como os apóstolos, como as santas mulheres. E pedimos a Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça, né, que era totalmente apaixonada pelo seu Filho Jesus, que nos ajude a colocar Cristo no centro da nossa vida, para que nós possamos dizer, com o título desse recolhimento, que também nós fomos atraídos pelo amor de Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. A assunção e coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra é um sinal de esperança para mim, pois ela está associada à vitória do seu Filho.
Confio minha vida e da minha família à mediação materna de Maria? Peço que surjam vocações para a igreja e para a obra entre os meus familiares? Concede-nos que, aspirando sempre às realidades divinas, cheguemos a participar com ela da sua mesma glória. Vivo de tal modo que os frutos da minha ação contribuam para a glória de Deus? Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. Contemplando a história do filho pródigo, compreendo que o pecado me rouba a felicidade e me afasta de Deus? Então caiu em si e disse: Peço luzes ao Espírito Santo para ver a realidade da minha vida com a perspectiva da fé? Recorro à confissão com a certeza de que Ele me espera e me acolhe com alegria? O filho mais velho ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. As minhas próprias faltas ajudam-me a compreender e a perdoar aos outros e a não julgar? Procuro dialogar com minha esposa, evitando discussões que só nos levam a distanciar-nos? Corrijo os meus filhos com carinho e paciência? O pai da parábola respondeu: Este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Peço ao Senhor um coração grande, no qual caibam todas as pessoas, também aquelas que me custam mais, ou em alguma ocasião me prejudicaram? Alegro-me com as conquistas materiais, humanas e espirituais dos outros? Ato de contrição.